A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite aos nossos amigos, você que está assistindo, nos ouvindo, assistindo esse início de culto, de adoração ao nosso Deus. Chame a sua família agora, ajunte-se a ela, vamos adorar ao Senhor Jesus conosco, tributando ao nosso Deus todo louvor, toda honra, toda glória. O intuito nosso é de adorar ao Senhor Jesus. Amados, eu queria deixar um texto que está em Salmos 24. Se você puder, pega a sua Bíblia. Eu quero ler com você alguns versículos da palavra do Senhor Jesus. É muito bom estarmos cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Salmos 24, versículo de número 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção, e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração daqueles que os buscam, daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai as portas às vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, o poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, toda exaltação neste culto, nós tributamos ao Senhor Jesus. Que esse culto possa não ser somente um culto, mas possa ser adoração, que você possa entregar ao seu Deus todo louvor, toda honra, toda glória, e que Ele possa receber a sua melhor adoração nessa noite. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai Celeste, Pai querido, nessa noite, nós queremos tributar ao Senhor, ó Pai, o louvor e adoração, ó Pai amado, neste culto, que nós possamos, Senhor, ó Pai amado, ó Deus, ser dignos de entregar a Ti o melhor, de adorar a Ti e bem dizer o Teu santo nome. Pai amado, nós vamos adorar ao Senhor com os cânticos, nós vamos ouvir a Tua palavra, ó Pai amado, nós cremos que haverá cura, haverá, ó Pai, restauração, e nós Te louvamos, Senhor, ó Pai, nesta noite, no nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém e amém. Adore ao Senhor conosco nessa noite em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã que está aí nos assistindo, que o Senhor abençoe a você, a sua família. Nesse momento eu quero te convidar para que você adore a Deus juntamente conosco. Eu não sei, porventura, o que pode estar acontecendo com você, com a sua família, mas eu quero te convidar a ter uma atitude de fé. Em Salmo 56 diz que até mesmo as nossas lágrimas o Senhor guarda num odre. Então que você confie que nada que nós passamos é em vão. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma explicação, e talvez nesse momento nós não vamos saber, mas o que nós devemos fazer é ter fé no Senhor e saber que talvez tudo isso que nós temos passado é para que nós possamos ajudar outras pessoas, é para que a gente possa consolar outros também, né? Para que a gente seja fortalecido. Então eu te convido nessa hora, ao invés do medo, você ter fé, colocar fé no Senhor e adorar a Ele, mesmo em meio aos problemas e às situações que te cercam. Tenha essa atitude de fé, de confiança no Senhor, de adoração. Amém? Aclame ao Senhor. Aleluias. Nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor. Depositamos em Ti a nossa fé e a nossa esperança. Aleluias. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas
Glória a Deus, aleluia. Te adoramos, Jesus. És fiel, Senhor. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia. Tu és, Senhor, nosso ajurador. Oh, aleluia. Glória. Aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai em paz, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. A paz do Senhor, igreja. Espero que esteja tudo bem com você e a sua família. Gostaríamos de trazer uma breve reflexão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando Jesus declara, estou à porta e bato,
ele está nos declarando o plano da salvação para as nossas vidas. Quando eu decido abrir a porta, ele me traz a salvação e também a comunhão com o Pai. Ao ceiar com Jesus e Jesus comigo, isso está num plano de intimidade com Ele. Esse mesmo Jesus foi oferecido ao carcereiro por Paulo e Silas em Atos capítulo 16. No verso de número 30, o carcereiro pergunta: o que eu faço para me salvar? Nota-se que essa pergunta está de forma singular, me salvar. A resposta que Paulo e Silas retorna para ele é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A resposta vem no plural. O que isso quer dizer? Jesus, ele quer alcançar a tua vida e da sua família. Então, não desanime, persevere. Deixe Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa. Deixa ele cear com você e então verás a transformação que ele fará no seu lar. Amém? Queremos orar por você nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor possa adentrar a cada lar e a cada família possa ser grandemente abençoada por Ti nesta hora, Senhor. Pai, que tudo aquilo que está desestruturado, que o Senhor venha colocar em ordem e que o Teu Santo Espírito venha confortar cada família, cada pessoa, Senhor Jesus, e que eles possam ter paz em meio às tribulações diárias da nossa vida cotidiana, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós declaramos a Tua bênção sobre essas famílias, Senhor Jesus, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão nos vendo nesta noite, Senhor. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Estaremos fazendo aqui o momento da oferta e eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 29. Lá diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vindo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que a assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós vemos nessa passagem que Jesus, no versículo 32, ele chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão. O nosso Senhor Jesus, ele tem compaixão de nós, irmãos. Mesmo nessa situação difícil,
Ali ele tinha acabado de curar os enfermos, né? Ele tinha acabado ali de curar os coxos, os cegos, né? Estavam vendo, e mesmo assim, ele ali tinha compaixão da multidão, porque estavam ali já vários dias com ele, né? Então o Senhor Jesus, ele diz: tenho compaixão da multidão. O Senhor tem compaixão de nós, né? Ele está preocupado conosco, né? Porque ele aqui dizia: olha, já está comigo há 3 dias. Há quanto tempo nós estamos com o Senhor Jesus, né? Há quanto tempo nós temos seguido ao Senhor Jesus? E será que Ele não tem compaixão de nós? Eu creio que Ele tem. Ele tem compaixão de nós e Ele tem acompanhado a nossa jornada, né? E Ele está dizendo aqui: olha, eu tenho compaixão, né? E Ele aqui não queria despedir aquela multidão sem que Ele não desse alimento, né? Sem que Ele não providenciasse o sustento. E ali ele usou outras pessoas, né, para trazer alguns pães e alguns peixes. E ali, com aqueles poucos pães e poucos peixes, o Senhor Jesus alimentou 4.000 pessoas, né? 4.000 homens. Ou seja, irmãos, você que pode contribuir, você que pode ofertar, oferte, porque o Senhor Jesus, ele vai usar a sua vida para abençoar a vida de outros, né? Talvez outras pessoas estão passando por um momento que talvez não tenham condição de ofertar, não tem condição, né, de estar trazendo os seus dízimos, porque estão desempregados. Mas o Senhor Jesus, ele vai usar aquele que pode, e o pouco que nós trouxermos vai ser suficiente para alimentar uma multidão. Então, que o Senhor Jesus, nessa noite, que Ele venha, né, que Ele venha a nos abençoar, que Ele não nos despeça sem nada, né? E você pode ter certeza que Ele está nos acompanhando e Ele tem compaixão, né? O Senhor Jesus não nos entregou a própria sorte, Ele continua conosco, apesar da adversidade. Ele nos ama, né? Ele está no controle, Ele pode pegar o pouco e transformar em muito. Gostaria de fazer uma oração? Então você que pode ofertar, oferte na casa do Senhor, né? E creia que Ele está olhando, né? Que Ele está multiplicando na nossa vida. Pai querido, Deus poderoso, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua compaixão, ó Pai. O Senhor não nos entregou a própria sorte, pelo contrário, o Senhor tem nos acompanhado. Pai querido, e todo aquele, Senhor, que porventura esteja numa situação de dificuldade, que o Senhor possa alcançá-lo através de algum irmão, através de alguém, ó Pai querido, e que a sua compaixão chegue até essa pessoa, Pai. Eu confio em Ti, eu confio no Teu poder, na Tua graça, na Sua misericórdia. Senhor, continua abençoando o Teu povo, Senhor. Livra-nos de todo mal. É o que nós pedimos essa noite e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, hoje é o culto da família, estamos representando toda a família e queremos agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. O Senhor é a nossa rocha. A família tem que ter o Senhor como a rocha, como o equilíbrio. É aquele que está no controle de todas as coisas. Ele é a nossa sombra, Ele nos cobre, Ele nos guarda. Temos que crer assim. O Senhor tem o poder sobre todas as coisas, o poder de perdoar a cada um de nós, e só Ele tem este poder, não é dado a nenhum homem, todo o poder está nas mãos do Senhor. Que nós venhamos adorar o Senhor nesta noite e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Todo
desatar os selos, quem será capaz? Ninguém se apresentava para abrir o livro. João ali chorava, acreditando no impossível. Naquela bela visão, um forte anjo bradou: quem é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos? Mas ninguém se apresentou. A terra se escondia do brilho daquele livro. Ninguém sequer olhava, era forte o seu brilho. João não podia se conter. Será que ninguém é capaz? Lhe disse o ancião: o cordeiro irá abrir. Não chores mais. E João olhou e viu um trono, e nele estava um ser, semelhante ao brilho de jaspe, e daquele trono com arco saíam raios, relâmpagos e trovões. E eis que o cordeiro, que era morto e reviveu e venceu, se levantou da destra do trono, tomou o livro em suas mãos e disse: eu sou capaz. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Santo é o seu nome, adorado lá no céu. A ele a glória, o domínio, ele é tremendo e Senhor. E todo o universo declara que só dele é um louvor. Único, digno, capaz de abrir o livro e desatar o selo, só ele é capaz. Tremendo e santo, que fará a trombeta tocar, vai arrebatar os salvos pra com ele morar para sempre no céu. Eis o leão de Judá, a raiz de Davi, que lutou e venceu, fez o diabo fugir. Seu poder e sua glória fez o mundo e sua história. O cordeiro que venceu, que abriu o livro de glória. Ele é capaz, é quem faz, sofreu, padeceu, mas a cruz derrotou, até o inferno tremeu, e a terra parou para ele louvar. Santo é o cordeiro, filho de Jeová. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Santo é o seu nome, adorado lá no céu. A ele a glória, o domínio, ele é tremendo e Senhor. E todo o universo declara que só dele é o louvor. Tremendo e santo, é o A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de compartilhar uma meditação que se encontra na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 6, os versículos 20 e o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado,
tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Hoje é um culto de família, e esse texto é um texto muito propício para falar com as nossas famílias. Quando Paulo faz essa admoestação, quando ele dá esse alerta para Timóteo, ele está falando uma palavra que serve também para as nossas famílias. Esse texto está falando, entre outras coisas, primeiro é que você deve manter-se acordado. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, mantenha-se acordado, mantenha-se alerta. Paulo está muito preocupado com seu filho na fé, Timóteo. Nós até percebemos um tom de urgência nessa palavra. Quando ele diz assim: Timóteo, guarde o depósito que te foi confiado, ele usou a mesma palavra que um soldado romano ouvia quando algo era confiado a esse soldado. É como se dissesse assim: o que você está recebendo é algo tão precioso, é algo tão caro, que a sua vida está empenhada na proteção desse bem. Se esse objeto sumir, ou se esse objeto for danificado, você sofrerá as consequências da sua negligência. Em Atos, no capítulo 12, nós vemos o efeito dessa prática romana, quando o rei Herodes manda prender o apóstolo Pedro. Ele confia a guarda de Pedro a 16 soldados. E por um propósito de Deus, Deus tira Pedro da prisão, envia um anjo, e de uma forma miraculosa Pedro é liberto. Quando Herodes vai fazer Pedro ser trazido a julgamento para ser executado, Pedro não está na prisão, os guardas são interrogados e eles não têm uma explicação plausível. E a Bíblia diz que Herodes manda matar os 16 soldados, porque essa era a lei. Se um guarda perdesse aquilo que lhe foi confiado, ele deveria morrer. Foi essa palavra que Paulo falou para Timóteo. Essa palavra também é usada por Lucas no Evangelho, quando fala sobre o nascimento de Cristo, e diz que os pastores guardavam durante as vigílias da noite as suas ovelhas. É a mesma palavra que é utilizada para falar de um pastor que guarda suas ovelhas contra a chegada de lobos ou de ladrões. Fala de uma vigilância ininterrupta. Mas o que é que Paulo estava querendo, estava falando que Timóteo precisava guardar com tanto empenho, que recebeu um ultimato dessa natureza: Timóteo, ou você se mantém alerta e guarda o que foi confiado a você, ou isso irá ser danificado e perder, e você vai morrer por causa disso. Simples assim. Ou você guarda e vive, ou você perde e morre. A ideia de guardar um depósito que foi confiado é uma ideia bancária mesmo. Ela diz que Deus confiou a Timóteo a guarda de um tesouro. E quem contrata um guarda sabe que um guarda deve ter no mínimo 2 qualidades. A primeira delas é idoneidade moral, honestidade, bom caráter. Deus confiou a Timóteo um tesouro, confiando no caráter e na honestidade de Timóteo. A segunda característica de um guarda é ter consciência de responsabilidade pessoal. É alguém que abomina a negligência.
Um soldado romano chegava ao ponto de cometer suicídio antes de ser acusado de negligência. O que foi dito para Timóteo, guarde o depósito que lhe foi confiado, vale para nós também. Deus confiou, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus confiou a nós um tesouro. Ele confiou a nós um depósito. E por isso o desvio da fé não é um ligeiro esfriamento. Desviar-se da fé não é estar estacionado. Não é um desigrejamento. É um crime da mais alta traição, punível por Deus com a pena máxima. Uma quebra de confiança e dos deveres de um guarda estabelecido pelo próprio Criador. Quem desvia da fé é um traidor do próprio Deus. Quem deixa de guardar as coisas que Deus lhe deu, se torna um traidor da confiança de Deus. A segunda coisa que Paulo está falando para Timóteo, e que vale para a minha vida e a sua vida, é: não se contamine. Paulo disse: Timóteo, tenha horror dos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência. Primeiro, vamos ver como Paulo esperava que Timóteo se comportasse. Essa palavra horror que Paulo está utilizando é uma palavra muito específica. É uma palavra que era utilizada para expressar a reação que uma pessoa normal teria ao se encontrar com um cadáver em decomposição. O que Paulo estava dizendo: Timóteo, tenha nojo desses clamores e oposições, como você teria nojo de estar perto de um cadáver cheio de vermes. Mas nojo de quê? De duas coisas ele fala: dos clamores vãos e profanos, e das oposições da falsamente chamada ciência. Igreja do Senhor Jesus, uma falsamente chamada ciência tem levantado vozes profanas. A palavra que Paulo utiliza aqui para falar de profano é bibelô, um objeto decorativo, mas que era capaz de profanar o lugar da santidade. E a palavra oposição que ele usa é a mesma para dizer oposto, contrário, adversário, diabólico. E eu quero deixar muito claro nessa mensagem que Paulo não está orientando Timóteo a ter horror sobre a verdadeira ciência. Porque Deus não é contrário à verdadeira ciência. Há uma frase atribuída a Pitágoras, dizendo que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A verdadeira teologia, ela provém de Deus. A verdadeira medicina provém de Deus. A verdadeira engenharia, a verdadeira biologia, a verdadeira filosofia e todos os campos verdadeiros de ciência provém de Deus. Deus não tem problema com isso. O problema aqui é que Paulo está usando a palavra gnose. E essa palavra descreve um tipo de conhecimento contrário ao Evangelho. A origem deste conhecimento está lá no Éden, quando a serpente tenta o primeiro casal e diz para Eva que mesmo se ela desobedecesse a Deus, mesmo se Adão desobedecesse a Deus, eles obteriam um conhecimento sobre o bem e o mal que os tornariam equivalentes a Deus.
A serpente disse: se vocês desobedeçam, vocês não morrerão, mas se tornarão semelhantes a Deus. Eles obteriam um conhecimento assim. Mas não é um conhecimento de inteligência, mas é um desligamento da revelação de Deus. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Corinto no ano 51 depois de Cristo, aproximadamente uns 16 anos do surgimento da igreja, pouco mais de uma década. E a igreja que surgiu cheia do Espírito, como uma obra em que o próprio Deus empenhou todo o seu poder e investiu a vida do seu próprio Filho. Essa igreja, em pouco mais de uma década, estava se desviando do Evangelho. Era uma competição. De um lado havia um Evangelho simples, mas severo e duro na sua essência moral. As pessoas têm um equívoco de achar, porque nós vivemos no tempo da graça, que as coisas estão mais fáceis. Não. No tempo da lei, a lei dizia: ame o teu próximo e odeie e abomine o seu inimigo. E a lei diz: ame o seu inimigo. A lei dizia: você pode, se você matar, você está sujeito ao juízo. O Evangelho diz: se você abominar ou se você tiver raiva de seu irmão, você está também sujeito a juízo. É um evangelho simples, mas ele é duro na sua essência moral. É um caminho reto e é um portão estreito. E do outro lado, clamores vãos, vazios, inúteis, ocos. Muitas vozes gritando ao mesmo tempo. São clamores profanos e são oposições. Tudo que é inútil é avesso à santidade. A maior parte das pessoas que conhecerão a perdição e não irão ao céu, não irão por coisas aberrantemente contrárias a Deus, mas irão por coisas inúteis que sufocaram a mensagem do Evangelho. É um conhecimento diabólico, um conhecimento perverso. Essa geração atual, ou parte dessa geração atual, por exemplo, ela se tornou tão inteligente que ela descobriu meios de viver no pecado e ainda nutrir esperança de ir para o céu. Não teme pecar, e quando peca, não se arrepende de pecar. É uma geração que tem a oratória de um advogado eloquente, que consegue chegar diante do próprio Deus e advogar a rejeição ao Evangelho. É como se parte dessa geração dissesse: os nossos pais, eles eram muito ignorantes. Eles não conseguiram enxergar que Deus é um Deus de amor, um Pai amoroso, como nós hoje entendemos. Por isso que eles eram tão ignorantes. É por isso que eles guardavam a sua sexualidade apenas para o casamento. Nós hoje somos muito iluminados, porque entendemos que o nosso Pai não é tão severo. A inteligência para o pecado é um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. E muitos embarcam nessas vozes. Billy Graham, o evangelista, ele falou que todas as vezes que um homem ou uma mulher quiserem afastar-se de Deus, o diabo terá um barco pronto para transportá-lo. Hoje está muito fácil. Eu não estou falando de verdadeiros adoradores, mas quando se fala do movimento gospel, e se associa que todos estão adorando a Deus, que mentira!
Porque nesse meio não existe somente adoradores. Existe nesse meio pecados imensos, práticas corruptas, abandono do evangelho, frieza no amor, adultério e coisas que antes eram combatidas por aquela geração ignorante. Mas nós somos muito esclarecidos, muito iluminados. Mas acredite, a maior parte da geração, desde os dias de Timóteo até os dias dos pais da igreja e dos grandes evangelistas e mártires da história, esses ignorantes estão guardados para a salvação e ouvirão o toque da trombeta que irá soar no último dia. Enquanto essa geração esclarecida, em grande parte está reservada para a escuridão eterna e o abandono e o afastamento de Deus. Existe um paralelo. Existe um paralelo belíssimo no texto que Paulo fala sobre o depósito. Nesse texto que eu li, Paulo fala a Timóteo: guarde o depósito que Deus confiou a você. E na segunda carta, Paulo diz: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe o que isso significa? Se eu e você guardarmos o que Deus confiou a nós, se eu e você guardarmos o que Deus confiou a nós, Deus também guardará o que nós confiamos a Ele. É um princípio. Quando eu oro para Deus e falo assim: Deus, guarde a minha casa. Senhor, guarde a minha casa. Ele diz: sim, eu guardo a tua casa. Mas e você está guardando a minha? E que casa é esta? O próprio Paulo, o Espírito Santo, através da boca de Paulo, vai dizer: vocês não sabem que vocês são a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, e que vocês não são donos de si mesmo? Se eu não guardar o meu corpo, Deus não vai guardar a minha casa. Porém, se eu guardar este corpo para servir a Deus e consagrar espírito e alma e corpo para adorar ao Senhor, Ele também vai guardar a minha casa e tudo que faz parte da minha vida. Quando eu digo para Deus: Deus, guarde a minha família, Ele vai falar assim: eu vou guardar a sua família, mas e você vai guardar a minha? Deus tem uma família, Deus tem uma família. A primeira família do universo é uma família chamada Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A essa família acrescentaram-se os anjos de toda a hierarquia e de toda a classe, e mais ainda, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: a todos quanto receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus tem uma família composta de todo homem, de toda mulher, independente de classe, que creram piamente em Jesus. E Deus está falando: se você guardar um desses meus filhos, eu guardo também a tua família. Sabe, amados? E outra coisa que eu devo guardar, a palavra de Deus diz que Jesus é o autor da fé. E se eu não guardo o depósito da fé, não há meios de Deus guardar nada na minha vida. Porque a fé em Cristo, a fé em Cristo é um tesouro que nos foi confiado. E enquanto eu guardar essa fé,
Eu vou ter bons combates, sim, mas eu vou terminar a carreira e você vai terminar também. Aqui, queridos, esses clamores nojentos para o pecado têm nomes pomposos. Não é pecado, é liberdade artística. Não é afrouxamento do evangelho, não é, são estratégias de crescimento. Não é corrupção de doutrina, é revisão de conceitos. E essas vozes estão falando através de todas as mídias, através das revistas, através dos jornais, através de teólogos, através de pregadores, através de cantores, através de pastores. É a alta inteligência a serviço do mal. A palavra que Paulo fala sobre esses clamores, sobre essas oposições, é profissão. A palavra que Paulo está usando é aliança, é promessa, é acordo. E a referência que ele usa é o acordo que Judas fez para vender o seu próprio Salvador. Há um livro que tem um título interessante, fala Decepcionados com a Graça. Há uma geração para quem Jesus não é mais suficiente. Há uma geração a quem o evangelho não é mais suficiente. E estão vendendo o seu Salvador e a sua comunhão com ele por ninharias, vendendo a sua salvação e se tornando receptáculos satânicos, mesmo que anteriormente tenham sido vasos de honra na mão de Deus. Não venda aquilo que Deus te deu. Guarde o depósito que te foi confiado. E mais ainda, confie na graça. Porque a recomendação de Paulo, essa recomendação, tem horror a esses clamores, tem horror a essas oposições, faria com que Timóteo se tornasse extremamente impopular. Impopular. Porque essas vozes são a voz do povo. E quem vai contra a voz do povo, que nunca foi a voz de Deus, é marcado com um sinal de maldição e excluído de quase todo lugar. Quem quer ser amigo de Deus se torna inimigo do mundo. É excluído de todo lugar que defende a liberdade de pecar. Quem se opõe ao que se opõe a Deus se torna inimigo do inimigo de Deus. E é uma contradição que algumas pregações sejam aplaudidas pelas piores personalidades do mundo. Porque o evangelho não é um coçador de costas, tentando trazer conforto ao ouvinte. Ele é uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela destrói e fere tão profundamente, que um homem e uma mulher verdadeiramente tocados, escute isso, não basta ser Bíblia, tem que ser palavra de Deus. E se é palavra de Deus, ela causa uma crise que somente o sangue de Cristo é capaz de curar. Billy Graham também disse que gostaria que a sua mensagem, ao final dela, os seus ouvintes ou passassem a odiar a Cristo, ou a amar a Cristo, mas nunca ficassem indiferentes. Se Timóteo guardasse o depósito, ele corria o risco de perder até os amigos, a família, e mesmo a própria vida, mas a graça estaria com ele. É isso que Timóteo falou: Timóteo, a graça vai estar com você. E quando a graça de Deus está com o homem, com a mulher, eles vencem tudo, pois acima de tudo,
Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça de Deus nos basta. Se você quiser adorar a Deus de verdade, se você quiser adorar a Deus e rejeitar esses clamores, essas vozes que tentam nos afastar de Deus, confie que a graça vai te sustentar. E para concluir, a história, a tradição diz que Timóteo ele foi morto, porque ele guardou à risca essa palavra que Deus enviou por meio de Paulo. Timóteo não seguiu a multidão, mas ele pagou o preço da obediência, e ele recebeu a recompensa da eternidade com Deus. Se você desejar fazer o mesmo, meu querido, você terá ao seu dispor a graça de Deus, que é sustentada por Cristo, que ao se levantar, após a sua ressurreição, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu gostaria de desafiá-lo, a fechar os teus ouvidos a essas vozes que não querem saber de Deus, que afirmam que você tem muito tempo, ou pode deixar a conversão para uma outra oportunidade. Feche os ouvidos para essas vozes e ouça a voz de Deus, pois o mesmo apelo que ele fez há 2000 anos vale hoje também. Quem tem ouvidos, e eu sei que você tem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, que bênção este culto de adoração ao Senhor. Creio que você foi abençoado. Creio que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero dar alguns avisos. Segunda, amados, a segunda e terça-feira, estará aqui na nossa igreja sede o diácono Josué, a partir das 10 às 11, para receber as doações, alimentos para assistente social. Sabemos que algumas famílias necessitam da nossa ajuda, necessitam da igreja, necessitam e precisamos de você. Que você possa doar o seu quilo, doar o seu alimento e trazer. Amém, amados? Segunda e terça-feira, diácono Josué estará aqui na igreja sede das 10 às 11. Segunda-feira, nós temos a nossa oração na nossa casa, com a nossa família, às 20 horas. Se ajunte à sua família e ore ao Senhor Jesus, que você possa entregar o melhor a Deus e falando com o seu Deus. Amém? Quarta-feira, culto doméstico, às 20 horas, você vai estar recebendo um esboço, você vai estar adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, lendo um texto bíblico e refletindo na palavra do Senhor Jesus, você e sua família. Amém, irmãos? Domingo, a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, com as classes, com os professores, bênção de Deus. E à noite, às 18 horas, o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado para assistir e participar conosco em nome do Senhor Jesus. Acesse lá as nossas redes sociais, curte lá, que vai ser bênção para você, vai ser bênção para nós, no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar e você possa ter uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Eu quero interpretar a bênção apostólica. Estende suas mãos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, esteja sobre toda a sua casa, no nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, fique com Deus e até domingo, se Deus permitir.